Bom, nós vamos então direto para ele. Peri Pedro, nosso consultor de mercado do algodão, nos fazendo companhia nessa terça-feira. Peri, bom dia para você, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre bom estar contigo aqui no Bom Dia Agronegócio, principalmente em dias onde nós precisamos entender e unir uma série de acontecimentos que parecem estar segregados, mas estão muito correlacionados, não é isso? Seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar trabalhando aqui com a gente. Obrigada. É verdade, são vários pontos, né, novos que estão aparecendo a todo momento e a gente tem que conectá-los aí para entender que figura que aparece, Carla. Então, vamos junto. Peri, eu quero primeiro entender de ti se toda essa política tarifária, esse tarifaço do Donald Trump, ele traz um impacto comum para o mercado de commodities de uma forma geral. Essa mudança, né, essas mudanças, no plural, impostas pelo Trump, elas alteram o fluxo do comércio de uma forma expressiva, tal que vai chegar às commodities todas, elas vão sentir, depois elas vão voltar aos seus fundamentos, vão voltar aos seus cenários próprios para continuar operando? Tem esse impacto generalizado? Tem um impacto, sim, com certeza. O que a gente tem que entender é quem vai ser ganhador e quem vai ser perdedor, e não necessariamente o ganhador são os Estados Unidos. Um exemplo que a gente conversou, engraçado, né? Na última vez que a gente conversou, e se concretizou, né, ontem. Então, da última vez que o Trump esteve no poder, ele colocou tarifas sobre o aço e o alumínio de vários países do mundo, entre eles a Turquia. A Turquia retaliou com tarifas sobre o algodão dos Estados Unidos. Isso permitiu que o algodão brasileiro ficasse muito mais competitivo na Turquia e a gente ganhasse muito mercado por ali. A gente deixou de vender na China, mas passou a vender mais na Turquia, na Indonésia. Então, a demanda não é alterada quando isso acontece a princípio. Ele quase colocou uma tarifa de 25% sobre a Colômbia. Imagina, aí a Colômbia voltou atrás, né? Ele ia fazer isso porque a Colômbia estava se recusando a receber os deportados vindo dos Estados Unidos em aviões militares. Ele falou: bom, se você se recusa a receber, eu coloco 25% aqui de tarifa. Isso seria muito bom para os cafeicultores brasileiros. Então, o que a gente tem que entender é que existem ganhadores e perdedores, e a gente tem que estar do lado de quem tem os menores impactos, ou fazer que esses impactos trabalhem a favor da gente e não contra. Por outro lado, existe uma ideia de que o comércio como um todo internacional vai ser reduzido, por isso o que está acontecendo com as commodities, e também esses efeitos que a gente vê coordenados de todas as commodities ao mesmo tempo, normalmente eles têm mais a ver com valorização do dólar do que com as commodities em si. Nós temos aqui no Brasil, e é normal que seja assim, todo país do mundo é assim, na Austrália é assim também, na Argentina, enfim. A gente tende a olhar os movimentos da nossa moeda como a nossa moeda desvalorizando e valorizando. Quando a gente passa a ser analista, a gente passa a também comparar, além do que o dólar está fazendo com relação à nossa moeda, a cestas de moedas. Então, quando você compara o dólar a cestas de moeda, você passa a perceber que quando esse movimento ele é generalizado e coordenado. E é o que está acontecendo agora. Então, agora, o que aconteceu aí desde que ele tomou posse, que dependendo das notícias que são divulgadas, o dólar se valoriza e ele se valoriza contra todas as moedas, ou desvaloriza contra todas as moedas, e ao sabor da sua valorização e desvalorização, entendem-se que os países produtores possam receber menos ou mais dólares, e aí os preços das commodities, né, em geral, acabam se comportando em função disso, Carla. E hoje, que momento é esse na sua análise, Peri? Nós temos para soft commodities em Nova York, a exceção do café, que ontem subiu agressivamente, está corrigindo um pouquinho. Hoje nós temos bons ganhos para o açúcar e nós temos altas também para o algodão. É parte desse movimento, ou se a gente faz um recorte detalhado para o algodão, nós temos ali outros vetores que vão puxar essa alta, como por exemplo o avanço do petróleo, Peri? Esse ainda é um movimento, apesar de ser importante para a gente, do ponto de vista de fundamento, de médio prazo, de valor de commodity, ele ainda é tímido. A gente precisaria que o algodão subisse muito mais para dizer, não, agora mudou de patamar, estamos olhando realmente alguma coisa que seja diferente. O algodão
No mundo do algodão não aconteceu nada muito diferente. No Brasil, a gente teve um certo atraso de uma parte da segunda safra. No Paquistão, o clima está se desenhando de uma maneira um pouco diferente. Na Índia, as políticas públicas, de novo, tem alguns rumores que possam mudar, mas nada que mudasse o patamar dos preços das commodities. Essas mudanças, elas estão ocorrendo de maneira tímida para a gente ainda, e elas estão ocorrendo porque existe um fluxo de dinheiro entrando e saindo das commodities com aversão ou com apetite para risco, dependendo da fala do dia. Isso vai ser os próximos 4 anos. A gente vai ter que parar de ler jornal e começar a ler Twitter, porque começa as notícias nos governos Trump, e hoje já é no plural isso, elas acontecem minuto a minuto e muda de ideia, sabe? Na terça-feira os Estados Unidos vão entrar e vão invadir e vão ocupar a Palestina. Na quarta-feira, pensando bem, não precisa ocupar, pode só deixar lá. Então, é essa maneira que ele faz as coisas, mas no fim do dia acaba funcionando, ele consegue que as coisas sejam feitas e acaba demonstrando, mas esse paro cardíaco, como a gente fala em espanhol, é um mini infarto por semana, cara. É Vamos se verdade. acostumar. É verdade, é por aí. E assim, né, geralmente no final do dia, né, já é noite, ou já é bem tarde, ou é no final de semana, tá indo ver o Super Bowl e quer noticiar que vai tarifar amanhã. Então, sim, é um mini infarto todo dia. Peri, olhando especificamente para o mercado do algodão, quais são suas perspectivas nesse momento? Hoje tem relatório do USDA, esse relatório pode mexer com o mercado, apesar do Donald Trump? Eu acho que esse relatório vai mostrar alguns fundamentos. Esse relatório ele vem secando a demanda a cada relatório, tem que continuar secando. A demanda está menor do que ele está demonstrando, apesar de estar baixa nele. Conversei com a Turquia anteontem. A Turquia, o pessoal que eu converso lá, que eu respeito muito, da indústria, imagina que a indústria está rodando em 70%, e a gente está vendo algumas mudanças interessantes de fluxos de fios. Então, as empresas compram algodão para fazer fios. O que está acontecendo é que algumas indústrias, por exemplo, Bangladesh, está achando mais barato comprar fio da Índia do que produzir seu próprio fio. Então, nesse momento que a gente vê uma redução, talvez uma redução de consumo de algodão de Bangladesh, um aumento de consumo da Índia. Mas é o mesmo, a mesma camisa que vai ser feita. Você só tirou do bolso direito e colocou no bolso esquerdo. Isso tem acontecido entre China e Vietnã também. A gente tem que estar atento para esses fluxos, mas no fim do dia, eles não alteram muito o valor total. Para o USDA, o que a gente espera? A gente espera que a redução continue firme, tanto na importação chinesa quanto no consumo mundial. São notícias ainda baixistas e a gente precisa que a inflação no mundo vá embora para que sobre mais dinheiro para as pessoas comprarem mais têxteis. A gente acredita já há alguns anos que a influência do petróleo não seja tão grande, cara. A gente acha que nesse patamar de preço e de demanda que a gente está hoje, quem pode comprar camisa de algodão, camisa que respira, que é mais confortável, compra. Quem não pode já foi para o que é mais barato. A gente não espera uma mudança muito grande, essa sensibilidade preço-demanda entre algodão e petróleo. Não é isso que a gente espera que faça a diferença. O que a gente precisa realmente é que os fundamentos macroeconômicos dos países desenvolvidos, que é quem compra no fim do dia, Estados Unidos e Europa, mudem. Lógico, China vai a rebote, mas aí ela dança a sua própria música, né? Mas esses países é o que fazem diferença, a gente precisa que isso caia. E para amanhã não deve vir, para o próximo relatório, não deve vir coisa muito dramática, não. A gente espera que a tendência de redução de demanda continue. China pode ter mais uma revisão de produção para cima, se isso acontecer, tem uma revisão de importação para baixo. Esses são os principais destaques que a gente espera para esse relatório. Peri, você citou essa questão dessa essa inflação precisa ir embora para que as pessoas possam comprar mais. Sua análise sobre isso também. Tem espaço para isso acontecer e o que precisa ser feito para haver um controle efetivo dessa inflação que parece ser uma inflação. Outro dia eu ouvi de um analista, acho que faz bastante. Uma inflação grudenta, é difícil de ir embora, né, Peri?
É uma inflação É uma inflação grudenta. diferente. Ela é diferente. É Ela é uma diferente. inflação diferente, porque é a primeira vez que a gente deu muito dinheiro para a população. O Keynes dizia assim: tá com problema, se você, é isso que as pessoas dizem, se você está numa recessão muito grande, num pós-guerra, o Estado tem que gastar. Mas a gente sempre interpretou isso como o Estado gastando em infraestrutura. O Estado ia lá construir uma ponte, construiu a represa Hoover para sair da recessão de 29, era assim que a gente fazia. Quando chegou na pandemia, que a gente não sabia, eu preciso lembrar, a gente não sabia se ia durar 6 meses ou 5 anos. A gente não sabia quanto tempo ia demorar para aquela vacina ser feita. Se a gente pudesse voltar no tempo, teria feito diferente. Mas não sabíamos naquele momento. Então, todos os países do mundo começaram a dar dinheiro na conta das pessoas. Isso não existia, ninguém fez isso antes. Pelo menos não nessa escala. Então, você dá dinheiro na conta das pessoas para que as pessoas pudessem sobreviver, as que tivessem inseguras guardassem esse dinheiro, e ao contrário do que os formuladores de política esperavam, as pessoas pegaram esse dinheiro e gastaram como se não houvesse amanhã. Aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, na Europa, a China não fez isso, porque, bem, enfim, foi uma decisão deles, se morrer, morreu. Mas os restos dos países É verdade. é verdade. No resto dos países, as pessoas enfiaram um monte de dinheiro na economia. Esse dinheiro está em circulação até hoje, aumentou o M4, que a gente chama, que é a base monetária de cada país. E eu comparo assim: você deu um PlayStation 5 para o seu filho no Natal, no Ano Novo, você falou, filho, a situação está muito difícil, a gente precisa guardar. O filho falou, não vou guardar nada. Você acabou de me dar um PlayStation 5. Então, é mais ou menos por aí, é por isso que essa inflação está difícil de ir embora. Mas ela estava indo embora, esse é o ponto mais importante. Então, assim, depois de muito lutar, depois do Fed explodir as taxas de juros nos Estados Unidos, uh, muitas vezes, como nunca se tinha visto desde 1980, no final do ano passado, ele começou a se sentir confiante o suficiente que a inflação estava voltando para entrar numa trajetória de redução de juros. E isso aconteceu e veio reduzindo. O que a gente tem que prestar atenção agora é se o Trump vai realmente efetivar as políticas que são inflacionárias, que ele tanto alardeou e ele tanto ameaçou. Se ele fizer isso, você vai reverter essa política, provavelmente se reverte essa tendência de redução de juros. Então, estava acontecendo, era só dar tempo ao tempo, as coisas estavam se acomodando. Vamos torcer para que a maior parte das medidas inflacionárias que ele vinha gritando, né, vão reduzir. O Elon Musk, nessa redução de juros que ele está dizendo, que ele está fazendo, na verdade, né, ele não está dizendo, uma das coisas que ele diz, e essa é onde ele está batendo, ele diz, olha, se eu conseguir reduzir o gasto, eu reduzo o déficit. Se eu conseguir reduzir o déficit, eu reduzo a inflação, porque o país para de emitir novas moedas. Faz sentido. Então, vamos torcer para que nessa queda de braço entre medidas inflacionárias e medidas que suportem a tendência que estava acontecendo de queda de inflação nos Estados Unidos, continuem e o Fed possa continuar reduzindo juros e a inflação continue caindo por lá. É isso que a gente precisa. Tudo isso que eu falei vale para Estados Unidos, tá? Brasil é uma situação completamente diferente, os sinais estão invertidos. Os sinais estão invertidos e talvez a inflação aqui seja ainda mais grudenta, né, Peri? Aqui foi o contrário, a gente foi melhor que eles. Por quê? Porque a gente está acostumado com a inflação. A gente não teve inflação desde 1980, a gente teve 6 vezes por ano desde 1980. Então, é mais fácil você convencer a população de que a inflação é uma coisa ruim, portanto, vamos ter que explodir os juros, portanto, esses juros vão prejudicar a economia, mas olha, gente, é importante que isso aconteça, porque esse é um mal menor. O mal maior é uma inflação descontrolada. As pessoas têm essa memória do que é uma inflação descontrolada, a gente sabe que é uma inflação descontrolada. A gente teve uma inflação descontrolada no governo Dilma, na terça-feira passada, né? Então, as pessoas estão mais abertas a aceitar isso. O Campos Neto fez de uma maneira sensacional, não por acaso ele ganhou prêmios e prêmios como o melhor presidente do Banco Central do Exato. mundo, e nós revertemos essa subida de inflação muito antes do que os Estados Unidos. Aqui começou a cair, a gente estava numa trajetória de redução de juros, e aí isso foi
foi alterado a partir do momento que mudou-se a política econômica para uma política de expansão fiscal, de aumento de gastos, tá? Que necessariamente implica em emissão de moeda. Então, com isso, a gente aqui que estava numa tendência de queda passou a ter uma tendência de alta que eu, particularmente, acredito que está sendo subestimada. Eu acho que deve aumentar mais do que o mercado está esperando os juros. Mas, independente disso, a gente está com o sinal trocado. Vamos torcer para que as coisas mudem e a gente volte a ter aquela tendência de queda de juros e queda de inflação que a gente observou há pouco tempo. Peri, como eu te digo, né? Eu poderia ficar conversando aqui contigo a manhã inteira sobre economia. Eu admiro muito as suas análises e a sua forma de passar isso para nossa audiência. Mas, infelizmente, o nosso tempo se encerra. Mas a gente juntos continua ao longo da semana, ao longo dos próximos dias falando. Muito obrigada, meu amigo, por aceitar o nosso convite, por estar conosco. Você sabe, as portas são sempre abertas para ti. Obrigada e boa semana, Peri. Carla, você não convida, você só chama, tá bom? Um prazer estar Combinado. trabalhando com vocês. Um abraço Obrigada, forte e boa Peri. semana para vocês todos. Tchau, Obrigada, meu tchau. amigo, para você também. Tchau, tchau.